Muito bem, pessoal. Hoje aqui no segundo episódio do quadro Xadrez Eleitoral, nós estamos recebendo o nosso amigo Marcelo Natali. Marcelo, que é especialista em comunicação política e estratégia digital, com ampla experiência na coordenação dos projetos digitais. Também é sócio da BN3 Marketing baseada em números e ali a criatividade e análise de dados para desenvolver as campanhas digitais impactantes e maximizar os seus resultados. Ao meu lado, a gente tem aqui o nosso amigo Gabriel Peixoto, compondo a nossa bancada. Gabriel, conta um pouquinho pra gente, nesse segundo episódio, a questão do xadrez eleitoral, a questão da peça, né, que é um marco muito importante dessas eleições, o que a gente tende a ver junto ao nosso convidado, para a gente poder falar um pouco sobre esses assuntos. Fala pra gente, Gabriel. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar daquilo que equivale ao cavalo no jogo de xadrez, que se move de uma forma meio diferente das outras peças e que muitas vezes surpreende a partir desses movimentos distintos que o cavalo tem. A revolução tecnológica, especificamente o boom da internet e das redes sociais, mudou o mundo. E com essa mudança do mundo, consequentemente, isso também mudou a forma de se comunicar e de fazer política. Hoje em dia, é impensável se fazer uma campanha eleitoral ou se fazer um mandato, se fazer política de uma maneira geral, sem a utilização da internet como uma ferramenta primordial. Só que a questão que vem disso é, será que fazer comunicação política em nível local, em nível nacional, é igual, é a mesma coisa? Ou tem particularidades de cada um dos casos? E é com essa pergunta que eu gostaria de conversar hoje, começar a nossa conversa hoje com o nosso amigo Marcelo Natali. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado mais uma vez aqui. Pessoal, uma honra enorme estar aqui com vocês. Quando soube da ideia, já falei, quero estar lá, quero estar com essa galera. Então, primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês. Para começar esse bate-papo, acho que vocês começaram com uma provocação muito boa. Cara, é muito interessante, né? A gente, como as coisas têm mudado muito rápido, né? Acho que a gente tem um mercado em intensa transformação. Eu atuo desde 2012 no mercado eleitoral. E é incrível, assim, como o digital ganhou protagonismo nesses 13 anos. E não só o digital ganhou protagonismo, mas como o eleitor ganhou protagonismo. Eu acho que o ponto todo sobre essa discussão de comunicar no aspecto local, regional, nacional, é de entender que o contexto mudou, mas o que mudou, o que fez com que o contexto mudasse e que torna tão específico cada região do Brasil, cada localidade, menor ou maior que a gente trate. Na última campanha eu pude atuar em São Paulo, capital, e pude atuar em municípios de 3 mil habitantes, na mesma eleição. E o que torna isso diferente? O que torna isso diferente é óbvio, gente, é que o cidadão passou a participar do jogo político. O digital não incorporou novas técnicas de comunicação. Isso é o efeito. A causa é uma imensa e crescente participação do cidadão no processo de debate da política e a necessidade dos políticos de entrar nessa conversação pública, dos políticos de fazer parte de um diálogo que eles não conseguem mais pautar. Que antes eles conseguiam pautar pela grande imprensa, pela imprensa tradicional, pelos veículos comuns, e que hoje a imprensa cumpre um papel dentro desse ecossistema em que todo mundo cria conteúdo, que todo mundo fala, todo mundo produz informação. Então, devolvendo a provocação do Gabriel, eu acho que qualquer discussão que a gente vai fazer partindo do aspecto sobre território e marketing político hoje, território em campanha eleitoral, território em campanha governamental, ele passa 100% pela capacidade de entender que os donos desse debate, os donos desse fórum são os atores principais, que são a população. São eles que estão debatendo e o nosso papel é captar essas percepções e ser capaz de trocar com essa galera. E aí cada região do Brasil, cada localidade, cada demanda vai ter as suas necessidades. Às vezes a gente encontra até muito essa questão de ver, né, que achar que é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas não é dessa maneira. A gente tem que ter uma leitura, né, de pesquisa para entender cada sazonalidade dentro do processo eleitoral e aí então poder desenvolver toda essa estratégia, né? E um ponto bacana que você até falou, que me trouxe à memória aqui, é que você começou em 2012. Então a gente também é um ponto positivo, que eu também, assim, tecnicamente eu comecei em 2009 ali, né, 2008 para 2009 na primeira eleição, mas participando não como um estrategista, não como marqueteiro e assim, estava mais na parte do áudio, né, vamos dizer assim, sonoplástica. Cara, vamos dizer, cara, que a gente começou, pelo menos eu que vim do digital, a gente começou na última sala do corredor. Era tipo assim, velho, aqui tem material, criação, estratégia,
audiovisual, televisão e almoxarifado, financeiro, contabilidade, mobilização, aquela porta que sobrou lá, aquele fundo, você vira à direita ali, é o digital. O digital é a última sala, velho. Então, assim, eu acho que, e eu acho que isso tem muito a ver aí com a nossa geração. A galera mais nova não teve que entrar muito mais no seco, vamos dizer assim, teve que aprender muito mais rápido, e a gente teve condição de alguma forma, eu, por exemplo, vim do mercado digital com condição de me ambientar no ambiente político, onde o digital ainda não era tão preponderante. Conforme eu fui ficando mais experiente, o digital também foi ficando mais importante. Então, isso permitiu que a gente tivesse uma curva de aprendizado um pouco mais validada. Quer dizer o seguinte, a galera que veio da nossa época, do começo dos anos 2010, ali, 2012, 2014, pôde errar mais, pôde aprender mais. Hoje a galera está aprendendo a 200 por hora, a gente aprendeu a 30 por hora, quando o digital ainda estava meio que no fundamento. Então, assim, hoje o cara, isso gera até um efeito, que a galera que está começando agora parte de um aspecto muito tecnicista, muito tipo, o Reels, o tempo, o gatilho, legal, o gancho, legal, ótimo. Mas tem muito fundamento por trás disso que eu acho que a gente teve que absorver mais por ter entrado num momento em que essa coisa do ferramental era menos importante, talvez. Até porque, assim, como eu estava explicando, em 2012, quando eu peguei a parte da campanha mesmo, eu ainda era fotógrafo, né? Então, assim, eu comecei toda essa parte de marketing, de rede social e tudo mais, eu sempre fui muito ligado ao digital, né, Gabriel? Desde moleque eu era um garoto que eu sempre assim, cara, eu quero criar site, né? Aquele movimento da gente HTML, enfim. E era aquele movimento de informática, eu sempre fui muito ligado a isso. E aí, assim, para essa transição, para mim foi muito bacana, né? De você poder ter todo esse preenchimento e mudar, né? E aí essa virada de chave veio ao longo de 2012, que eu comecei estudar mais sobre o marketing, estudar sobre o geral também, como você veio do digital, também tem essa parte vinda do digital e essa aplicabilidade dentro do marketing político, né? Gabriel, pergunta para os nossos convidados? Tenho sim. Marcelo, eu vou aproveitar até o gancho do que você mesmo falou aí, dessa diferença entre a atuação na última eleição em São Paulo e em municípios menores de até 3 mil habitantes. O que para você te chamou mais atenção na hora de você definir uma estratégia específica para cada um desses tipos de municípios, né? Porque você está falando de um município gigantesco como São Paulo e outros municípios menores, né? Com 3 mil habitantes, são municípios bem pequenos, né? Qual é a diferença principal entre você traçar uma estratégia para um tipo de comunicação e outro tipo de comunicação digital? Cara, eu acho que parte muito dos contextos individuais de cada cidade. E isso tem muito a ver, porque vou te dar um exemplo. Às vezes tu pega uma cidade pequena, todo mundo conhece o candidato. Você não tem como criar uma imagem, sustentar uma imagem. Às vezes o papel da mídia digital, o papel da internet, ela é divulgar a candidatura. Em outros casos, ela é tracionar a candidatura de mobilização. Em outros casos, ela é sustentar um candidato em relação aos ataques que ele vai sofrer durante a campanha. Depende de que ponto de largada eu tenho numa campanha, se eu saio em primeiro, se eu saio em quarto. Depende do meu nível de sustentação em outros canais de mídia, né? Então, por exemplo, poxa, se eu estivesse fazendo a campanha do Paulo Marçal em São Paulo, não tem TV, é um tipo de estratégia. Se eu estiver fazendo a do Ricardo Nunes, eu tenho 5 minutos de TV, é outra estratégia. E aí eu acho que tudo isso vai tornar esse ambiente cada vez mais dinâmico. Eu tenho visto, cara, o digital ganha muita importância, mas, sobretudo, ele ganha importância quando o estrategista da campanha consegue perceber que o digital não é um fim em si, né? A estratégia não é ter um bom digital, isso não é estratégia. O digital, ele parte da ferramenta para uma estratégia maior. Então, assim, poxa, eu tive casos, cara, em que o digital tinha que, por exemplo, fazer valer um bom trabalho de captação de dados que a gente fez na pré-campanha. Então, o digital ele tem uma função totalmente específica, me manter conectado com aquela base que eu reportei durante a pré-campanha. É um tipo de trabalho. E teve outros casos, cara, tipo São Paulo, que eu vou te dar um exemplo. Eu estava na campanha da Marina Helena, do Novo. Era uma campanha que não tinha a vitória dessa campanha era apresentar Marina, era torná-la conhecida. A gente acabou como a 5ª campanha com maior engajamento no Brasil, naquele caso. É uma vitória ao seu modo. Só que daí, qual era a estratégia digital para o candidato que você tem a percepção clara de que você não está competindo para estar no primeiro lugar ou no segundo turno, você está competindo para ganhar espaço. Então os indicadores são outros, né? As referências são outras. E aí te respondendo, cara, eu acho que essa eleição, para mim, ela deixou muito mais dúvidas do que certeza, sabe? No seguinte aspecto, e em algum momento
eu até me questionei assim, sobre a efetividade do digital, sabe? E eu acho que isso é normal. Vamos pegar como espectador, né? Vamos olhar para o Pablo Marçal, que ele fez na eleição de São Paulo. Cara, ele bagunçou a eleição de São Paulo, ele quase foi para o segundo turno, foi uma coisa muito perto. E se tu me perguntar, Marcelo, o que o digital do Pablo Marçal foi bom? Eu acho que foi monstruoso, foi uma coisa diferente do que a gente estava acostumado. Mas não foi diferente ferramentalmente. Eu não acho que foi assim, que ele tinha uma tecnologia. Não, ele fez coisas que todo mundo já fazia. Só que ele fez coisas que todo mundo já fazia com um político perfeito para o digital, que sabe produzir conteúdo, sabe usar gatilhos, sabe usar um monte de coisa. Ele achou um candidato pronto e disposto a gerar esse tipo de energia e de movimentação, mas principalmente ele fez com que os concorrentes dele subissem muito o nível, cara, muito. A campanha de São Paulo, cara, pra quem nunca participou de uma campanha eleitoral, é só ir lá e ver o que os caras fizeram, velho. A campanha de São Paulo é tecnicamente não só a do Ricardo, a de todo mundo. Tabata, sensacional as peças. A Marina, eu acho que a gente fez um grande trabalho de chamar a atenção para uma candidata outsider. O Boulos, um puta trabalho. O Ricardo Nunes nem se fala, um negócio assim, muitos anos-luz na frente. Então, o que eu digo que me gerou um conflito essa campanha passada? Porque, eu estava no André Fernandes, por exemplo. Cara, uma campanha que a gente perdeu 10 mil votos em Fortaleza, uma campanha extremamente quebrada na pancadaria do digital. E o digital, às vezes, não dá a vitória, porque o digital não é a estratégia. O digital ele é parte da operacionalização das campanhas e cada vez mais, o que a gente vai ver, isso é minha constatação pós-campanha, é de que cada vez mais nós vamos depender de grandes estrategistas e de grandes equipes digitais e de grandes designers, e que cada vez mais vai ser no milímetro a diferença, no ajuste fino, na capacidade de integrar esses braços. Eu não me canso de repetir isso, velho. Os melhores trabalhos que eu fiz na minha vida como estrategista digital não são trabalhos meus, são trabalhos de estrategistas globais das campanhas que confiaram e deixaram que o técnico do que vinha do digital, a experiência de quem estava no local, a visão do articulador político, a visão do próprio político, tudo isso de alguma forma fizesse uma sinergia para entregar um resultado final. Mais claro do que nunca é o seguinte, não tem bala de prata nesse processo, é um trabalho técnico de personalização, de ajuste de estratégia diário, em alguns casos de ajuste de estratégia por hora. Vamos dar um exemplo, saiu lá aquele laudo falso do Marçal, cara, isso impactou naquele minuto a estratégia do Guilherme Boulos. Aquilo não pode durar 10 minutos a mais, tem que ser ajustado agora. Isso é uma coisa que, tipo assim, se tu não tem um time sênior e capaz, você não ajusta isso numa campanha como a de São Paulo. E se analisar a estratégia ali, né, o Marçal, na minha visão, na minha ótica, né, de quem não participou do pleito de São Paulo, mas o Marçal perdeu naquele momento, de estar no segundo turno, a partir do momento que ele omitiu aquela informação, né, e depois, talvez, né, não é muito ele e tal. Então, assim, eu vi muitos comentários, né, se eu não me engano, esse post dele foi até arquivado, porque as pessoas estavam tendo comentário, né? Olha, a partir desse momento eu ia votar em você, mas não vou votar mais porque, né? Enfim, você acabou omitindo essa informação. E o que você falou, para mim, assim, faz total sentido essa questão do digital, né? Porque a campanha em si, ela é um composto, ela é um combo de estratégia que é elaborada e ela tem vários setores, né? Eu, particularmente, também, como comecei na parte da política, atuei em vários setores, né? Desde a parte da militância até o cara que entregava o santinho, pedia o voto, andava na rua, até hoje a gente está onde está, essa participação assim, do estrategista como marqueteiro, fazendo parte dessas campanhas e atuando. E o que você falou, assim, até inclusive em níveis de peça, por exemplo, de São Paulo. Eu vejo sim que aumentaram o sarrafo e o Marçal em si, ele pôde, de uma certa maneira, fazer com que as pessoas elas tivessem um dinamismo maior. Por exemplo, se às vezes uma peça eu poderia soltar no outro dia, não. O dele era corte em cima de corte, corte em cima de corte e acelerado demais, entendeu? O Marçal fez todo mundo que estava trabalhando em majoritária no Brasil inteiro ficar postando corte de debate que nem os psicopatas, cara. Não tem racional estratégico que sustente isso. Não existe. Humanamente acaba sendo até assim, né? É uma loucura para as equipes, mas a gente fez. Eu fiz em Curitiba, eu fiz em Florianópolis, em todas as campanhas que eu tava, a gente fez. Mas por que fez? Porque, cara,
vamos lá, eu acho que quem não fizesse estaria errando, mas eu não acho que quem fez acertou, percebe? Eu acho que a gente simplesmente, não sabia lidar com aquilo. Aquilo aconteceu, tem alguém fazendo e dando certo. Tu tá numa campanha, tu não tem chance de errar. Melhor errar por defeito. E não tem nem o timer, né? Assim, vamos testar para ver se é isso mesmo? Será que esse é o caminho certo? Será que eu vou fazer e vai dar certo? Exato. Mas você tem 3 debates para testar. Você não tem 3 meses, é agora. Então, assim, foi muito rápido. Eu acho que esse é um exemplo bom da história dos bonés do Marçal, cara. Eu não fiz em nenhuma campanha que eu tava, mas eu não condeno quem fez, sabe? Eu não acho que seja o caso, assim. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de, como que a gente constrói uma comunicação, um trabalho de mídia, a estratégia que a gente vai montar, que sobreviva a esse tipo de tensão. E só se faz isso, de novo, com muita estratégia, com muita técnica, com muita troca, e os estrategistas que permitem isso são quem faz esse tipo de coisa. Marcelo, a gente tem aqui uma pergunta que eu acho bem bacana, né, Gabriel? Esse avanço tecnológico acelerado, de maneira geral, com esse surgimento de cada vez mais funcionalidade pela inteligência artificial, como é que você vê essa questão da inteligência artificial, os impactos dessa aceleração nas campanhas do digital? Você acredita que a IA ela veio para poder substituir ou para colaborar? O que você vê assim? Qual é a sua visão do Marcelo Natali? Cara, eu acho que a IA, eu acho que tem 2 aspectos. Quando a gente fala de IA, a gente pensa muito no aspecto da criação, no aspecto do criativo, né? Vamos usar a IA para fazer um vídeo, para fazer não sei o quê. Eu acho que nesse aspecto é uma estrutura ferramental. Eu acho que ele vai impactar como o Photoshop impactou e como, sei lá, como a gente saiu da máquina de escrever para o computador e acho que o impacto ele é grande no curto prazo, mas depois, de alguma forma, ele se achata um pouco mais. E eu uso muito o ChatGPT, muito, assim, melhore meu texto, ajuste meu texto, veja se eu posso melhorar em alguma parte, me dê sugestões em cima do texto. E é uma ferramenta. Ele não resolve o meu problema, ele não escreve por mim, mas ele me ajuda a escrever melhor. Então, ótimo. Bom, é isso. Isso é um aspecto. Agora, existem outros aspectos que a gente tem que pensar dentro disso, né? Que eu acho que daí o impacto é 1000 vezes maior. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de compra de mídia, por exemplo, distribuição de conteúdo, a IA já é uma realidade há muito mais tempo do que o ChatGPT. Já existe um aprendizado, um machine learning, um aprendizado de máquina, que torna essa distribuição de conteúdo mais efetiva com base no comportamento do usuário em relação ao conteúdo. Cara, isso é a IA que nos interessa a nível de estratégia, sabe? Poxa, a capacidade de tratar grandes volumes de dados. Eu tenho uma base de dados muito grande, eu quero trabalhar, filtrar. Antes eu precisaria de um exército para isso. Hoje tu consegue ter IA para otimizar isso. Atendimento por IA. Eu acho que isso é uma coisa que nas campanhas a gente nem começou a ver. Personalização, nível de mensageria personalizado. Essa é a IA que, na minha percepção, vai gerar um impacto real no mercado político. Todo o resto, ele vai gerar impacto como gera em todas as áreas. Só que assim, não é uma questão de substituição de profissionais. Quem disser hoje, IA é do caralho, mas aí eu vou demitir o meu designer, você não vai demitir, você vai continuar precisando do teu designer. Eu ainda não achei uma IA que resolve, por exemplo, criação de material para vereador. A hora que eu achar, eu compro, mas assim, não é simples, tem regras específicas, padrões específicos. Então assim, muda muita coisa, melhora muita coisa sim, mas eu acho que a gente E claro que tem algumas pessoas do mercado que falam isso porque também é um produto para se vender, mas assim, de forma geral, eu não vi ainda nessa eleição passada grandes impactos da IA. Tive coisas legais, a democratização dos jingles, foi legal pra caramba ver a galera criando jingle por IA. Tem coisas que foram legais de ver nessa campanha, sabe? Mas, de forma geral, eu não acho assim que a gente tem uma bala de prata e eu acho que a IA ela vai mudar muito mais a comunicação política a nível de infraestrutura do que a nível de material. Eu acho que o ChatGPT, ou fazer uma imagem com o Midjourney, isso não é a cereja do bolo. A cereja do bolo está na operação mesmo. Inclusive, a questão da IA, né? Eu bato muito nessa tecla, Gabriel e Marcelo, é que, tipo assim, a IA, ela tá ali como mais um mecanismo, né? Como se fosse mais um elemento de equipe, né? Para te dar uma estruturação, mais um braço para poder você trabalhar e estruturar. Porque, assim, o computador, né? Ele é totalmente frio, né? Então, ou seja, ele, se você não der um comando, ele vai simplesmente só existir. Ou seja, a IA, eu prezo muito por isso, de poder trabalhar com ela. Acho bacana essa questão de você poder saber o que pede e também ter o que ela responde, né? E também ter um filtro aprimorado. E eu acho muito bacana essa questão aí.
Marcelo, fazendo agora uma conexão entre isso que a gente estava conversando sobre as estratégias digitais, os caminhos digitais, o uso de tecnologias como a inteligência artificial. Qual é a sua expectativa para a eleição de 2026, do ponto de vista das estratégias digitais, a eleição presidencial especificamente? Você acha que a gente tende a ter uma abordagem já mais arrojada, ou você acha que a gente ainda vai ter um pé no freio, mais conservador, mais que ainda vai utilizar? Cara, eu acho que dado o contexto político, falando do Brasil, né, no contexto brasileiro, eu acho que desde o ambiente que a gente tem hoje, a gente vai ver pouca diferença, cara. Eu vou te dar um exemplo assim, a gente teve uma curva de profissionalização muito grande nas campanhas municipais, né? Tinha campanhas de prefeitura com nível de campanha de presidente, cara. E nesse sentido, eu acho que a gente não vai ter grandes mudanças. Eu acho que o desafio agora vai ser um avanço das campanhas, das estratégias, no sentido mais da mobilização do que do sentido de projeção das campanhas. Eu acho que o ensinamento maior das campanhas grandes passadas é de que a capacidade de projetar imagem não é definidor de resultado. E a capacidade de mobilizar o eleitorado em torno das pautas que você projeta, isso sim tem tido um impacto maior. E eu também acredito muito em campanhas muito compostas, isso no contexto de presidência, tá? Então, assim, eu estou falando de campanhas que vão unir política e marketing nos seus melhores níveis, tá? Quando a gente fala das campanhas proporcionais, deputados estaduais e federais, eu acho que daí é um pouco diferente. Eu acho que a gente vai ter uma avalanche das campanhas digitais. Eu acho que muitos políticos de muitos mandatos terão dificuldades concretas de reeleição. Eu tenho observado isso nos senadores da República, senadores que se elegeram em 2018 em um contexto eleitoral totalmente diferente e que agora voltam 8 anos depois para buscar uma reeleição. Não vai ser simples, porque tu vai ter uma invasão de candidatos ideológicos que usam a internet com muita sabedoria, sabem usar, que estão hoje como deputados federais, que estão hoje como deputados estaduais, que estão hoje como prefeitos, mas que tem esse DNA do digital muito mais forte. Então eu acho que dá para separar bem essa conversa. De um lado, a gente, nas majoritárias, eu acho que a gente vai ter a mesma coisa que a gente já teve, e nas proporcionais eu acho que daí o jogo vai ficar bem mais disputado, vai ficar bem mais, vai ficar mais complicado para quem está afastado do digital. Fazendo um adendo do que o Marcelo falou, que eu acho importante que essa aspas, né, que 2018 era um cenário bem atípico, né, Bolsonaro no auge, enfim, se tratando da direita, mas enfim, também teve o time da esquerda, mas realmente 8 anos depois eles voltarem ao cenário para disputar, vai ser bem acirrado, porque se ao longo desse percurso, né, eles não tiveram uma comunicação efetiva que pudesse se comunicar. E quando eu falo assim, comunicação não é o que eu falo, é o que o eleitor, que a pessoa entende, entendeu? E isso é muito importante, é uma questão que eu particularmente prezo muito, assim, você pode falar textos maravilhosos, mas assim, o que você falou impactou na vida do cidadão, impactou na vida do eleitor? Isso faz muito sentido, e sobretudo num mundo, velho, que vamos falar bem a verdade, nem a gente escuta os vídeos do político inteiro, cara, é chato demais, e não é que é chato, é porque muitas vezes é desconectado da realidade do que a gente quer assistir. Verdade. A gente não presta muita atenção, a gente fala economia da atenção, não é só economia da atenção, porque quando vamos lá, domingo eu fui assistir o episódio de The Last of Us na Max, eu tava esperando dar 10 da noite para assistir o episódio da segunda temporada. Então não é uma questão de economia da atenção, é algo que não só captou a minha atenção, mas que me fez assistir e parar e esperar esse episódio durante um ano. E eu tava lá para assistir, sabe? Então quer dizer, quando nos interessa a gente sabe prestar atenção, né? Agora, o político faz um vídeo com 5 vereadores abraçados, eu não vou assistir, cara, nem se for, pode ser, sei lá, cara, pode ser o maior evento do mundo, ele pode ter mandado 1 milhão de emenda, não dá, sabe? Então acho que a gente tem que ter essa clareza, assim. É tudo sobre o eleitorado, cara. Quando você fala que o que o cara entende, é tudo sobre o eleitorado. Não existe a gente construir a conversação pública. O trabalho é entrar na conversação pública. Eu posso pautar, eu posso direcionar, eu posso influenciar, mas eu não crio a conversação pública. Ela já está posta. O desafio é os políticos que têm hoje sucesso no digital, são caras que entendem os tempos disso, que entendem as formas disso, e aí conseguem realmente gerar essa conexão. Vai muito além de o cara ver que eu fiz tal coisa, cara, e daí que você fez tal coisa, sabe? É muito complexo.
e até a comunicação, né? É uma questão que às vezes as pessoas elas querem, falando de comunicação também, pegando esse gancho, dando continuidade, é assim, igual você vê vereadores, deputados estaduais, federais, etc., quando colocam uma emenda em um determinado município, né? Ou seja, para a parte da saúde, educação, enfim, ele vai e ele não sabe se comunicar. Exemplo disso é como se fosse uma construção de uma ponte, né? Na verdade, ele vai inaugurar uma ponte, mas ele não vai falar o benefício, é o escoamento do agronegócio, da agricultura, quanto vai beneficiar da população de um lado para o outro. Então, acho que isso, sem dúvida alguma, é uma coisa que impacta na vida do cidadão, né? E eu acho muito, muito bacana. Ficando fora do gancho aqui, aproveitando, Gabriel, fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, você vê assim, a questão do marketing, na parte mais conservadora. A gente fala em marketing, hoje o político ele tem uma percepção bem distorcida. Eu gostaria de saber da sua opinião. Por exemplo, quando a gente vai conversar às vezes com um político que não tem muita aquela parte de comunicação, do marketing, estratégia, ele acha que o papel de um vídeo bem elaborado é marketing, mas eu acredito que não é muito assim. Você também concorda com essa visão? Que o marketing, na verdade, é desenhar, é papel e caneta, e a gente entender todo o cenário e traçar uma estratégia, e aí, então, a gente poder usar as plataformas das redes sociais para poder comunicar isso? Como é que você vê essa visão assim? Cara, eu acho que sempre essa complexidade ela vai ser muito maior, sabe? Eu acho que é muito complexo para a gente tentar estabelecer uma regra, um jeito de fazer, um jeito certo. Eu acho que essa complexidade, inclusive, ela parte dos profissionais que a gente tem hoje no mercado, sabe? Não sei se vocês percebem isso, mas assim, a gente tem os profissionais, parece que tem muita gente boa no mercado, mas a gente também não consegue diferenciá-los de alguma forma, sabe? Parece que tem muita gente boa de alguma forma fazendo a mesma coisa. E eu acho que tem um pouco a ver com essa nossa visão de que é um ecossistema, de que é um organismo muito vivo, né, cara? E tem formas de fazer diferente. Não tem jeito certo ou jeito errado. Acho que eu tenho percebido isso muito no Compol, cara. Desde que eu tô no Compol, tem 2 anos, né, do movimento do Compol, assim como um todo. Eu tenho visto muita gente boa em muitas realidades do Brasil, mas são realidades muito diferentes, cara. A gente tem profissionais jogando um tipo de jogo de muita grana, de muito recurso, e tem tipos diferentes de realidade também, em que a gente encontra, por exemplo, às vezes o cara que é assessor numa Câmara de Vereadores, que ele assessora todos os vereadores. Eu já vi esse tipo de realidade. Então, tem realidades muito diferentes. Municípios menores, né, por exemplo, né, acaba que o parlamentar ou não tem assessor ou só tem um, então... Exato, e aí, claro, assim, e aí tu fala, mas nesse lugar então a comunicação é tosca. Não é. Tu vai ver que nos menores lugares tem crises incríveis de comunicação, tem gente que pesquisa, que busca, que aprofunda com o material que tem. Tem gente hoje no mercado, vamos falar aqui de Emerson, por exemplo, gente que educa o mercado, gente que está criando conteúdo o tempo inteiro e que, cara, eu já participei de eventos online do Emerson, por exemplo, que tu vai ver assim, vereador do município de 2.000 habitantes do interior do Piauí, e o cara tá lá numa live por 3 horas para aprender. Então, assim, por que eu tô te falando tudo isso? A comunicação política, cara, ela vai muito além da formalidade ou do formalismo que a gente possa pensar. Isso aqui é campanha, isso aqui é estrutura, é assim que se faz, é assim que o digital influencia. Não. É muito variado. A gente está falando de um negócio, por isso que é tão legal e por isso que a gente está aqui debatendo isso, né? E por isso a maioria é apaixonada por isso, porque a gente está falando de uma coisa que ela é viva e que ela muda de lugar para lugar. Fazer uma grande campanha em Florianópolis, onde eu moro, é muito diferente de fazer uma grande campanha em São Paulo e é muito diferente de fazer uma grande campanha em Manaus. Só que você pode fazer tudo do manual nessas 3 cidades e perder. Por quê? Porque a capacidade dessas campanhas de transformar em vitórias eleitorais não é uma coisa que depende do marketing. Ele depende da conjuntura, ele depende de muitas outras coisas. E às vezes, para entender essa conjuntura, talvez um profissional que não seja do marketing, mas que venha da política e que tenha esse DNA local, possa pegar tudo que a gente está falando aqui, botar no saco e falar um abraço para vocês, velho. Passar bem, porque a conjuntura é mais importante. Né? Tipo assim, por isso que vocês e eu e todo profissional de marketing político que tem o mínimo de experiência, o primeiro ingrediente é entender a conjuntura. É entender, antes de eu traçar uma estratégia, o que eu tenho aqui? Do que se trata essa eleição aqui? É uma eleição para dizer se o prefeito fica ou se ele vai embora? É uma eleição para dizer se a gente quer o velho ou quer o novo? Entre os 1000 contextos que tem. Então, acho que a resposta é por aí. Sobre os players, Marcelo, a gente falou um pouco sobre essa dependência, né, da eleição presidencial, de como você, num país gigantesco como o Brasil, né, ela depende muito de
palanques regionais de bons players, principalmente cada vez mais, né, de bons players do digital. Quem você hoje enxerga como bons players, tanto da direita quanto da esquerda, do ponto de vista regional, que poderiam agregar, dando uma espécie de palanque digital para candidatos à presidência da República no âmbito regional? Cara, eu acho que eu vou te dar duas respostas, tá? Primeiro eu vou te responder a tua pergunta diretamente. Então, assim, eu acho que na direita e na esquerda tem grandes players. Na direita, eu posso listar alguns, eu acho que Júlia Zanata, André Fernandes, Nicolas Ferreira, como não, Cleitinho, que tá num aspecto talvez um pouco mais populista da direita, mas assim, tá na direita, tá no anti-Lula, tá no bloco contra ali de algum jeito, e que vai, teoricamente, um candidato a governador com uma viabilidade monstruosa de tomar o atual debate em Minas Gerais. Eu acho que a gente tem o próprio Tarcísio, ele, como candidato a governador ou não, ou a presidente, ele é um player digital relevante, então ele tem o próprio palanque que não dá para ignorar, assim como o Lula no campo da esquerda, né? Na esquerda a gente tem, eu acho que hoje o grande nome são Érica Hilton e André Janones, eu não vejo, e aí sim tem muito mais carência de novas lideranças, porque na direita tu tem, em cada estado, tu tem 2, 3 players muito fortes. Vou dar um exemplo, o Espírito Santo tem Magno Malta, tu vai para qualquer estado brasileiro, tem uma liderança, 2 bolsonaristas mais fortes, sabe? É o Jordi no Rio de Janeiro, e cada estado vai ter o seu. Agora, na esquerda é mais complexa essa construção, eu acho que isso ainda está muito em nichos e muito mais preso. Então, te respondendo, eu acho que se eu fosse citar nomes, os nomes são esses. Agora, eu acho que os grandes influenciadores digitais da próxima eleição não são políticos. Eu acho que essa é uma sacada para a gente perceber, porque quando a gente vai mergulhar um pouquinho nisso, eu não estou dizendo que esses caras são políticos ou que vão falar de candidatos, mas estou dizendo o seguinte, que se eu preciso entrar na conversação pública e existe alguém que pauta essa conversação pública, influencia o debate político, percebe? Então, assim, hoje, os pastores evangélicos online, na minha percepção, são potências que não podem ser ignorados. Então, eu vou te falar aqui, por exemplo, do David Leonardo. Será que uma fala do David Leonardo, na reta do segundo turno da eleição presidencial, bem ou mal colocada, bem aproveitada por um candidato, não tem um poder gigante? Eu acho que tem. É um cara que está falando aí para 6, 7, 8, 10 milhões de pessoas por semana. Não dá pra... O Frei Gilson lá é a mesma coisa. Então, assim, esses líderes religiosos são influenciadores gigantescos. Virgínia Fonseca, por exemplo, dá para ignorar o movimento da Virgínia Fonseca? Eu acho difícil. Eu acho que um ataque frontal dela, um candidato a uma ideia, como aconteceu com a Anitta na eleição passada. Entende? A Anitta não influenciou o voto. O que influenciou? Ninguém que fala com tanta gente ao mesmo tempo não influencia. Né? Então, assim, eu acho que esses mecanismos de palanques digitais estarão mais ancorados em grupos do que em grupos políticos. Então, por exemplo, os grupos evangélicos, os grupos ligados os grupos cristãos, de alguma forma geral, serão relevantes nesse debate. Então, mais do que nunca, por exemplo, o governo vai ter que se aproximar disso, nem que seja para neutralizar a vantagem que hoje a direita tem, com certeza. Mas isso não se limita à religião, isso está em todos os campos. Como eu falei, pode ser a Virgínia Fonseca, um jogador de futebol, percebe? Esses caras são muito influentes e hoje eles têm uma capilaridade superior da própria imprensa, eles são muito fortes. Hoje, qualquer coisa que um cara desse fala, a gente vai discutir por semanas online. É o Felipe Neto lançando a candidatura a presidente, sabe? É só uma coisa... mas todo mundo falou daquilo. Aí tem os que, alguém levou a sério. Não, ninguém levou a sério que ele seria presidente do Brasil. Agora, todo mundo parou para olhar, esse cara falou de ser presidente. O Gustavo Lima foi adicionado no cenário da Quest. Pelo amor de Deus, é disso que a gente está falando, sabe? Então, assim, Pablo Marçal é isso. Então, assim, não existe só Pablo Marçal no ecossistema digital. Tem 10 Pablo Marçal. Joel J, será que esses caras não têm influência nenhuma se eles abrem a boca para falar? Então, assim, o que eu acho? Que mais do que nunca esse poder vai estar difuso. Nós não vamos saber de onde vem a porrada. Nós vamos ver que tem muita gente falando e nós vamos ter que ter ferramenta para medir essa conversação pública e saber posicionar o político no meio dessa tempestade. Entendeu? Se a gente fizer uma análise rápida, até assim, se for falar de quantidade de seguidores pelas redes sociais, todos esses personagens que nós acabamos de falar aqui, que não são políticos, mas eles possivelmente têm muito mais, milhões de seguidores, muito mais de muitos políticos. Então, assim, o impacto direto ou indiretamente seria, assim, passando a mensagem, né? Direto ou indiretamente, claro. E, assim, uns vão entender e vão aceitar, outros vão discutir, outros vão negar, mas, de uma certa forma, digitalmente, não tem como negar. Os caras são fenômenos, os caras têm todo aquele engajamento, enfim.
enfim, eles têm muito mais probabilidade de serem ouvidos do que o próprio político, às vezes, que da parte da mobilização, vamos dizer assim também, né? É importante a gente falar sobre isso, né? Porque a mobilização deles, né, uma coisa que eles falam foi como você falou, vai se tornar assunto de jornal na pauta da semana inteira, e vai sair todo o veículo de comunicação, entendeu? Isso, e é isso, assim, esse cara, o eleitor não vê ele como político, ele não vê a opinião dele como política, ele não enxerga interesse nesse cara falando, sabe? Eu acho que tem muito disso, eu acho que esses caras têm uma capacidade de conexão hoje que a política não consegue construir, e quando consegue, é o Pablo Marçal, destrói o sistema político ali, né? Então, eu acho que vai ser uma eleição interessante nesse aspecto. E a gente tem hoje também uma cultura do brasileiro de esse creator, esse cara do ecossistema digital, ele vai enxergar como oportunidade de ganhar dinheiro e se posicionar politicamente. Eu não estou falando de ganhar dinheiro do político, eu estou falando de que a hora que ele se posicionar, ele vai chamar a atenção, ele vai vender porque chamou a atenção. Então isso nutre um ecossistema de atenção digital que não tem nem nada a ver com a política, mas que vai influenciar diretamente. Vai se influenciar diretamente. Porque, por exemplo, daqui a pouco, será que esses caras não vão ser confrontados a se posicionar eleitoralmente? Percebe? E será que se a gente tiver lá um David Leonardo se posicionando, isso não significa nada? Eu acho que significa. Entendeu? Eu acho que isso significa... Não estou dizendo que vai ter 1 milhão de votos por causa dele, mas eu duvido que não tenha 100 mil votos. Você citou do David Leonardo, por exemplo, e veio à memória agora também o André Fernandes, do movimento da Lagoinha, por exemplo, Lagoinha Alphaville. Claro, é isso. Lagoinha gigante. Não, tantos outros, né? Podemos falar de ficar horas citando nomes aqui. São muitos. Até a Vitória Souza, cara, a menina, pastora e tal. Tem uma centena deles. Eu digo assim, a gente está falando só de igreja, mas não é só igreja. É muito mais que igreja, né? Quer dizer assim, a igreja tem esse potencial. O que a gente vai ter que entender, e a política vai ter que entender, é que a dinâmica das redes não se trata sobre os políticos digitais. Ela se trata sobre todos os players do ecossistema. Que inclusive tem a população e tem lá os influenciadores e tem lá as empresas e todo mundo que vai estar nesse caldo. Então não é um único que a gente controla, né? A gente controla o barquinho que a gente bota lá, mas o oceano vai estar... verdadeiramente. E aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro agora, recentemente, né, falando do mundo evangélico, tá? Assim, a gente estava tocando esse assunto, alguns plays. Por exemplo, o Trovão, ele foi convidado pela família Reis, né? Washington Reis, o pessoal da família Reis aqui da política, federal pelo partido. Então, a gente vê muito. E um dos personagens que eu acho muito bacana citar aqui, que me veio à memória, dessa parte do digital, é o Tiririca, que, na verdade, se a gente lembrar do bordão de campanha dele, Tiririca, pior que tá, não fica. Então, tecnicamente, o cara se perpetuou. Hoje está aí como deputado federal, etc., e está no jogo, né? Cara, esse do Tiririca, ele é mais atual do que nunca, cara. Nos grupos de pesquisa que eu tenho acompanhado, o brasileiro nunca foi tão desiludido com a política, cara. A gente fala muito de que a campanha tem que ter esperança. Legal. Mas será que o cidadão está aberto a essa esperança? Será que a população brasileira está disposta a acreditar que a vida dela vai melhorar porque um político vai fazer no ano que vem, se ele for eleito? Eu duvido muito disso, cara. O que eu vi na eleição municipal não é isso. E ninguém me convence que o cara votou no Ricardo Nunes em São Paulo porque ele achou que ia mudar a vida. Não. Ele acha que o pior que tá não fica. Ele acha que, deixa isso como tá, não quero mexer com essas coisas de política. É isso que a gente disputa o tempo todo nas campanhas, vocês também disputam. É uma desilusão total e absoluta. E isso abre brecha para um descrédito da política e de tudo que vem junto. Esse momento político que a gente vive tem muito a ver isso, né? Uma desqualificação do processo político. Tudo que é da política é ruim, tudo que vem da política não presta. É uma coisa bem complicada. Já aproveitando isso, Marcelo, para te fazer uma pergunta do seguinte: desde o começo da política, desde os primórdios da história, política tem a ver com essa capacidade de você emocionar e engajar as pessoas em torno de pautas, em torno de pessoas. Em todo o tempo que você trabalha com política, quais foram os segredos que você conseguiu descobrir sobre a arte de emocionar as pessoas? Cara, isso é interessante, né? Eu acho que eu sempre trabalhei muito plugado na parte digital, cara. Então, assim, sempre fui um cara das redes, vamos dizer assim. Minha primeira experiência com coordenar televisão foi na campanha de 2024. Né? Então, assim, eu sempre atuei em campanhas que ou não tinham TV, ou que quem estava na TV, então quem estava com a controle na produtora, era um outro profissional que me contratava para tocar o digital. Essa sempre foi a realidade que eu atuei. E
E essa questão do emocionar, eu acho que às vezes a gente romantiza ela no aspecto da forma. Eu concordo e não tenho nenhuma dúvida de que o voto é um processo hoje muito mais emocional do que o voto racional. Eu não acredito nele. Eu acho que eu sou da linha de que a emoção conecta e aí depois você racionaliza. Eu acho que é por aí. Agora, eu acho que no digital, o que a gente chama de emoção, a gente poderia dar vários outros nomes, sabe? Eu acho que no digital, talvez a familiaridade, a capacidade de se fazer presente, elas geram uma coisa que ela está mais no campo da confiança do que da emoção, nominalmente falando. Eu acho que isso cabe na mesma cesta da emoção, mas eu acho que se eu fosse te dizer assim, como trabalhar essas emoções, né? Se a gente fosse como Gutierrez Rubigi, esticionar as emoções políticas, eu acho que daí a gente iria para uma linha muito hoje de construir familiaridade, de ser capaz de trazer para perto, de ser capaz de se fazer presente, e lá na frente a gente estaria falando de gestão de comunidade online, que eu acho que a arte moderna do que a gente faz hoje é isso, a gente conseguir transformar a audiência em grupo e grupo em comunidade. A capacidade de fazer isso, na minha percepção, é hoje a maior receita possível para um líder público. É construir uma comunidade no entorno dele. É isso que Lula tem, é isso que Bolsonaro tem, é isso que Nicolas Ferreira tem, é isso que Erika Hilton tem, é isso que André Fernandes tem. Comunidade, vai muito além do conceito de audiência, muito além, muito além. O que eu acho é que a gente ficou muitos anos presos no conceito de audiência do político, e alguns caras entenderam que não se trata da audiência, mas se trata da comunidade que esse cara carrega em torno dele, porque essa comunidade não é eleitor fim, não é quem vota, é quem briga por mim, é quem está pronto para publicar por mim, para brigar por mim. E aí, cara, as implicações são infinitas. Eu acho curioso essa ideia de proximidade, né, de confiança, porque há um tempo atrás, conversando sobre o Casimiro, como o Casimiro tem uma capacidade... Cara, que se abrir a boca aí dá crise em 10 campanhas. Sinistro. E aí eu comentei e falei, a gente gosta do Casimiro não porque, como você falou, não porque a gente é a audiência dele, mas porque ele lembra o nosso amigo da quinta série, da sala de aula, que a gente conversava, contava uma piada, a gente ria. Então por isso que eu às vezes, quando vou ver, passo horas assistindo react dele de alguma coisa, porque ele me transporta exatamente para isso. Me leva para um lugar comum, me lembra me traz uma memória afetiva que me gera uma proximidade com ele, né? Então se estabelece essa ideia do vínculo de confiança, né, como você falou. E esse emocional também, né, da questão de você também trabalhar os pilares, né, dentro de uma eleição, né, de um ecossistema que você possa, por exemplo, a própria campanha do Cassiano, né, que foi selecionado pelo Compol, né, dessa questão do top 30, né, é uma questão que a gente trabalhou toda a pré-campanha dele, mas baseado não só em números, né, que é fundamental esse ecossistema da comunidade, como você mesmo citou, Marcelo, mas também a questão do lado afetivo, o lado de você poder conectar com as pessoas para depois, então, a gente poder falar assim, vote em mim, né? Hoje, a parte ali de você trabalhar os pilares, sensibilizar, mobilizar e motivar, né? Saber acionar e adicionar isso no momento certo, dentro do tempo certo, é fundamental, né? Então, assim, acho muito, muito bacana essa questão. E quando você falou sobre comunidade, né, a gente aqui dentro do Escúpulo, né, estava até lendo aqui, nessa questão da BN3, né, que é a sua empresa de marketing baseada em número. Então, essa questão de comunidade também tem que ter essa questão de você ter todo mundo dentro, né, mas também tem que ter estatística, tem que ter números, porque eu vejo muito assim, gabinetes parlamentares políticos que ele não trata essa questão de você enumerar o atendimento, de você mensurar, ter dados, informação. E aí a gente sabe que faz todo sentido e total diferença na hora quando chega a pré-campanha e a campanha. A gente já ficou mais que comprovado que os 45 dias não definem uma eleição. É uma questão de uma construção de dados, né? Uma construção ao longo do mandato, e aí então a gente poderia, de uma certa forma, utilizar isso posteriormente, né? Dentro da eleição ali, da pré-campanha e da eleição. Marcelo, visto que, assim, no cenário nacional, uma questão, assim, uma pergunta do cenário da parte do governo Lula, né?
você vê que nos últimos tempos teve grandes problemas de posicionamento digital recentemente, né? Como que você enxerga essa comunicação dele após as mudanças realizadas? Você acha que teve algum ponto positivo, negativo, não mudou? Assim, o que você enxerga nesse cenário depois que ele trocou ali o estrategista dele, o marqueteiro dele, assim, de governo, né? Vamos dizer assim. Cara, acho que tem 2 pontos aí. Primeiro, eu tô muito cuidado quando a gente vai falar de colegas, né? Tipo, acho que ali a gente tem profissionais incríveis envolvidos nesse processo. E eu acho que também eu acho que todo governo que tem problemas joga a culpa na comunicação hoje, sabe? É sempre culpa da comunicação. Não é que o meu governo é ruim, é que vocês não sabem comunicar, sabe? E isso é uma coisa complexa. Então, eu acho que tinha gente muito competente na SECOM antes e acho que tem muita gente competente na SECOM agora, sabe? Eu acho que nunca se tratou sobre o problema de comunicação. Agora, nunca se tratou de comunicação e se chama de agenda do governo. A agenda do governo ela era horrível, hoje ela é menos pior, mas ela era horrível. Eu só ouvia falar do governo federal a ouvir desgraça por algum tempo, tá? Então, assim, a agenda era ruim, porque não era, e aí eu volto lá, não importa o que o governo fala, importa a conversação pública em relação a isso. Então, o governo disse que não vai taxar o Pix, tá, beleza, mas o mundo inteiro concordou que vai taxar então. Então, pronto. Então, não importa o que o governo disse, importa o que a minha mãe acha, importa o que a minha avó acha. É um pouco disso, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o governo está falando de agenda e tenho batido muito nisso. Na época que trocou a SECOM, eu fiz algumas publicações falando sobre isso. O governo Lula, se ele é bom ou se ele é ruim, aí é uma discussão para a gente discutir nas pastas, nos aspectos. Nenhum governo é 100% bom, nenhum governo é 100% ruim. Agora, existe um problema assim de agenda, quer dizer, do agendamento dessa comunicação. Então, quer dizer, sobre como eu enxergo o governo e quais são os pontos de contato com ele. Se são todos ruins, o governo é ruim. Se são alguns bons, talvez seja um pouco bom, e aí eu preciso dosar isso. Nessa linha aí da comunicação, eu acho que tem coisas muito bem feitas e boas práticas que foram adotadas de um tempo para cá. Isso parte desde uma maneira, de um pequeno filtro na declaração dos ministros, que antes estava, na minha percepção, todo mundo falava em nome do governo, então estava uma questão de porta-voz assim também complicada, era muita gente falando do governo. O próprio Haddad, acho que de alguma forma filtrou um pouco as suas declarações, era uma coisa que estava muito, e gerando um desgaste para ele, inclusive pessoalmente, que não deveria ser dele, um desgaste que ele comprava de alguma forma. A própria Janja, acho que a primeira-dama, foi errática em alguns posicionamentos, ela comprou desgaste do governo que ela não precisava comprar. Mas em linhas gerais, cara, eu acho que o grande acerto dessa comunicação está no próprio presidente, e por isso que eu digo que nós não podemos estabelecer nunca de que comunicação salva governo ruim, não salva. Comunicação não salva, comunicação é uma ferramenta, uma delas. Agora, se o governo é ruim, a gente não pode fabricar resultados, isso não existe. O que muda para mim essencialmente na comunicação digital do governo é o próprio Lula, que se coloca mais à disposição, que passa a gravar conteúdo roteirizado, que passa a parar para produzir conteúdo, porque é muito fácil sentar numa cadeira de gestor público e falar o seguinte, vou contratar aqui o José da comunicação, o José resolve editar se é bom, não é? Não funciona assim, né? Mais do que nunca essa comunicação ela é personalíssima, não existe aprovação de governo maravilhosa com a aprovação do Lula péssima, isso não existe, isso anda junto. O cidadão brasileiro, quando ele é perguntado sobre o governo, ele põe tudo na mesma cesta. É o serviço no posto de saúde e a percepção do presidente Lula. Está no mesmo cesto. Então, assim, não dá para a gente imaginar que qualquer mudança de SECOM que não viesse acompanhada de uma mudança de postura do governo na sua agenda, na sua maneira de lidar com a comunicação, na sua maneira de lidar com as pastas, com os ministros, com toda a estrutura administrativa do governo federal, que fosse gerar resultado. Hoje a gente tem um agendamento melhor. Eu vou te dar um exemplo, tá? Recentemente, há menos de 30 dias, a gente teve a história do consignado no FGTS, que foi pauta positiva para o governo. Agora, hoje, eu vi uma notícia sobre salário mínimo reajuste de 7% para o ano que vem. Então, já é outra agenda positiva. E aí eu começo a ter fatos que vão me ajudando. Eu tenho uma notícia boa aqui, uma notícia boa ali. Essa agenda, eu acho que ela está mudando, pelo menos ela me impacta de forma mais positiva do que me impactava antes como cidadão. Então eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que a comunicação do governo federal e de todos os entes que eu conheço depende 99% da agenda e do ente. A comunicação trabalha com esses 2 pontos. Aí daí a gente pode desdobrar bem em cima disso.
Bacana. E essa questão, né, do governo federal, de maneira geral, né, até como você falou, citou essa questão da SECOM, né, é até difícil, né, eu particularmente já passei muito por isso, nessa questão, é que a gente monta todo o cronograma, toda a agenda, deixa tudo roteirizado e chega na hora, a gente tem aquela dificuldade do político de seguir, né, aquele cronograma, aquele planejamento, aquela estratégia que foi traçada, né. Até porque o político tem aquele muito senso do faro político daquele ali, que ele acha que naquele momento ele tem que falar de uma forma diferente, mas a gente tem toda aquela visão técnica de poder conduzir e tratar a parte da comunicação, e ele já vem, eu quero mudar aqui, quero mudar uma fala, e acaba desvirtuando, né? E até a dificuldade mesmo do próprio político seguir, né, o que a gente elabora, o que a gente cria de estratégia, né? Total. Ele precisa não só cumprir, precisa querer cumprir, que já é boa parte do trabalho, né? É difícil demais. E Marcelo, já encaminhando para o final aqui, na hora de formular uma boa estratégia digital, o que não pode faltar? Cara, o que não pode faltar, cara, eu acho que é difícil a gente partir de uma boa análise digital sem entender contexto digital. Porque a gente tem um contexto político, que é verdade, mas se eu quero fazer um plano que seja para a internet, para entender o ambiente digital, eu preciso entender quem atua nesse campo, quem joga nesse campo. Se eu estivesse falando de um jogo de futebol, se eu vou montar o meu ataque do meu time para jogar contra outro time, eu preciso saber quem são os defensores. Quem é o cara que vai defender, quem vai me impedir de cruzar a bola na área, se o zagueiro é alto ou se o zagueiro é baixo. Então, assim, são coisas que passam muito batidas, mas que o bom planejamento digital tem que levar em consideração o contexto digital. E isso inclui todo mundo que está nesse contexto digital. Quem são as pessoas, quantas são as pessoas, qual o tamanho do público potencial, quem são as pessoas que conversam com esse público, como esse público está organizado, quem mobiliza melhor dentro desse ecossistema. Tudo isso tem que ser mapeado num bom diagnóstico para permitir uma estratégia digital. E além disso, eu acho que, e aí te respondendo, que a resposta não é a que eu dei antes, acho que esses são os ingredientes, o que não pode faltar numa boa estratégia digital é tempo, porque ninguém cria uma estratégia digital definitiva em um primeiro plano. Você vai ter que fazer, testar, ajustar, para chegar numa estratégia que possa durar 3 meses, que possa durar 6 meses. Porque quando a gente fala de digital é tudo muito efêmero, o cenário muda muito rápido. Você pode ter um concorrente que tem hoje 10 mil seguidores e amanhã ele acordar com 300 mil, cara. Isso pode acontecer? Pode acontecer, entendeu? Então acho que parte muito disso. Um último exemplo, né? O meu candidato é candidato a Senado e ele tem 200 mil seguidores. Legal. Quantos tem os concorrentes dele? Se os outros têm 20 mil, você tem demais. Você tem a rede boa, porque trabalhar em cima dela. Agora, se os outros têm 2 milhões, e com quantas pessoas engajam por mês na tua rede e quantos engajam por mês na rede do coleguinha? Isso é importante. Quer dizer, o cara tá falando com 1 milhão de pessoas, você tá falando com 10 mil, você tem um problema, cara. Você precisa arrumar isso. Então, assim, esse nível de informação é importante, também a evolução disso no tempo. Acho que o tempo é o mais importante. Não dá para fazer estratégia digital a toque de caixa. Nenhuma estratégia digital salva uma campanha que está faltando 3 dias para a eleição. Isso não existe, sabe? Isso é uma questão de construção. Uma pergunta que não está no nosso roteiro aqui, Marcelo, mas que eu acho bacana, você acha que uma eleição de uma pessoa que não é candidato, vamos configurar dessa maneira, ele está vindo pela primeira vez, se ele tiver pautado e trabalhar, saber trabalhar a comunicação dele, ou seja, ele entender que a rede social, né, o canal que tem direto com a comunicação ali com as pessoas, for primordial e ele poder ter uma pauta bem definida, você acredita que ele consiga se eleger? Ou você acha que não? Ele também depende um pouco dos moldes da política tradicional, que é aquela questão que a gente sabe sobre ter lideranças em bairros que fazem movimentos de reunião. Em casos proporcionais e em casos majoritários, a gente já viu muitos candidatos serem eleitos simplesmente no digital. Isso existe. Ponto. Vou falar aqui do meu estado. Santa Catarina elegeu um governador que não tinha pé nem cabeça, em 2018, na onda Bolsonaro. Elegeu aqui o Carlos Moisés da Silva, um governador que decidiu ser candidato faltando, 10 dias pro prazo. O negócio aconteceu. Um outsider, vamos dizer assim, né? Fora da curva, né? Ele estava no PSL, estava no lugar certo, na hora certa, tinha a proposta certa e pronto, acabou e dinamitou tudo que a gente tinha aqui e começou de novo. É isso, sim. Vamos falar do Bolsonaro. Que estrutura política do Bolsonaro não tinha, né? Tinha um contexto que favoreceu aquela tempestade perfeita que aconteceu em 18. O que eu estou falando é assim,
Que é possível, no caso majoritário é possível, mas é mais difícil. Tá? Eu acho que no Senado já pode acontecer mais fácil um candidato só digital ser eleito. Eu acho que é possível. Num governador eu já acho mais complexo. Tá? Agora, nas proporcionais, isso aconteceu em todos os lugares do Brasil, cara. Eu não conheço cidade do Brasil que não tem um candidato lá que esse maluco aqui, ninguém entendeu muito como ele se elegeu, mas o cara era bom de internet, pau, eleito. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Tá? Cidades capitais, em todas as capitais com certeza, cidades médias também, talvez no interior, um lugar ou outro, talvez não tenha esse quadro ainda. Mas nas cidades, assim, acima de 30 mil habitantes, 40, 50 mil, em todas, cara. Se tu for procurar na Câmara, tem 2 caras que não vêm dessa política de lideranças. Vem de uma política realmente pautada em dialogar diretamente ao eleitor, mobilizar o eleitorado e trabalhar em cima dele. E você acha, então, que nesse contexto todo tem muito mais facilidade no proporcional, ou seja, deputados estaduais, federais e senadores, ter esse êxito do que a parte majoritária, governadores, etc.? Eu acho que sim, eu acho que os governadores não vão poder abrir mão disso. Eu acho que eles vão entrar nesse jogo para ser viáveis, mas eu tenho plena convicção de que a política ainda é importante, ela vai ser sempre importante, né? E a nível proporcional também não dá para ignorar a política, porque às vezes tu pode ser o melhor candidato do mundo, tu pode conseguir fazer os votos necessários, mas tu pode se filiar no partido errado, tu pode filiar num partido que não vai fazer uma cadeira, né? Eu tive na última eleição quente no DF, foi o mais votado do Partido Novo. E daí? O Novo não fez a cadeira, não foi deputado federal, né? Tive uma cliente, vereadora aqui de Florianópolis da capital, foi reeleita agora conosco na última eleição, mas na eleição anterior ela foi a federal, pelo PT, em Santa Catarina, e ela é vereadora de 3 mil votos, ela fez para federal aqui 39 mil votos. Ela pegou a primeira suplência do PT. Se ela tivesse em vários outros partidos, ela teria sido eleita. Neste partido, não foi eleita, entendeu? E é o que eu te digo, assim, dá para ignorar o ingrediente político? Não deve ser ignorado. Agora, é possível? Possível a gente tem casos no Brasil todo, mas se eu fosse candidato, se eu estiver coordenando uma campanha, eu não vou abrir mão de nenhum nem outro. Porque assim, a gente vai dizer que o candidato digital não tem que saber criar seus grupos de relacionamento, organizar suas lideranças, relacionamento pessoal, organizar os seus contatos, tem que fazer. Uma coisa não exclui a outra, né? Se o cara for maluco ou muito confiante, não tem por que ele não fazer. Quer dizer, eu sou um candidato digital, não vou fazer eventos reais. Eu faria eventos do mesmo jeito, nem que seja para reunir minha família, pô. Então, assim, não dá para abrir mão de nada. Eu acho que o que dá para ter certeza é isso, que nas campanhas eleitorais, tem um livro de um cara chamado Irã Pessoa, que o livro chama Eleições, ganha mais quem erra menos. É isso. O que eu puder reduzir de erro e melhorar o meu nível de acerto, eu estou melhorando uma campanha eleitoral. Porque não é o digital que ganha, não é o Instagram que ganha, não, é a soma. Agora, se eu puder somar 50 votos da minha ação física e eu tiver 10 mil do digital, então eu farei 10.050. A conta é essa. Não é abrir mão dos 50 pelos 10 mil, nem dos 10 mil pelos 50. É achar esse equilíbrio. E tendo claro, assim, e isso eu acho que é o ponto principal para nós no mercado digital. Se eu fosse apostar hoje, eu acho que a gente está numa curva de maturidade desses candidatos digitais muito no começo. Eu acho que nós vamos ver agora muito deputado federal cair do cavalo, muito deputado estadual cair do cavalo. Eu acho que na outra eleição municipal nós vamos ver as câmaras ficar 50% digitais, 60% digitais. Por um movimento óbvio, essa eleição tradicional ela custa muito caro, ela custa caro demais. Isso é uma coisa que tem que ter uma autocrítica do mercado eleitoral como um todo. A gente partiu para um nível em que as campanhas custam uma quantidade de dinheiro que não é real. Isso não é real, é dinheiro demais, sabe? Mas não é grana, mas é tempo, é estrutura, é força política, é uma coisa que não fecha a conta. Então acho que a gente tem que ter essa preocupação de que, e essa clareza. Nós teremos uma invasão de candidatos digitais nessa eleição. Na próxima eleição ela será maior, na outra ela será maior, e na outra ela será maior. E os candidatos que dependem exclusivamente da estrutura política tradicional, no legislativo, seguirão sendo pressionados. Se custou X na eleição passada, vai custar 2X nessa, e na outra vai custar 3X, e na outra vai custar 4X, e vai ficar cada vez mais caro. Por quê? Porque é um jogo em que a transferência de voto de liderança, a transferência de voto de prefeitos está caindo por uma quantidade muito maior de acesso à informação. Hoje esse cara, ele pode achar o prefeito dele o máximo, mas o Nicolas Ferreira falou que não acabou, o cara vai votar no cara do Nicolas. Eu participei de uma campanha de um grande cliente, um parceiraço em Ipatinga para vereador. Cara, ele era o candidato do Nicolas Ferreira, ele tinha plataforma, ele tinha discurso, ele tinha disposição, o cara foi eleito sobrando voto e pronto, ele não precisou de nenhum cabo eleitoral. O cara fez uma campanha, sei lá, acho que foi 3 mil votos, sem sofrer, pô.
ele tinha todo o cenário que a gente sonha, né? Vamos dizer assim, tinha tudo sincronizado, todos os mecanismos, todas as ferramentas para poder ganhar. Assim, é aquela coisa, eu preciso ter uma política? Não preciso, se tiver, ajuda, óbvio. Se eu estiver coordenando a campanha de um candidato digital e alguém me aparecer com 5 lideranças que vão ajudar, vão empurrar, vou falar, ótimo, bem-vindos ao barco, vamos ser felizes. Agora, dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer só no digital, como dá para fazer só na política, só custa muito caro, mas que dá. Pegando um gancho, Marcelo, assim, na sua visão, na sua ótica, né, toda essa bagagem, né, do estruturamento da parte de comunicação, do marketing, eu tenho uma opinião que eu sempre botei muito em tese essa questão, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Assim, você acha que a campanha, né, por exemplo, no estadual, um deputado estadual, um federal, ela é muito mais, vamos dizer assim, viável, vamos dizer assim, mais fácil do que uma campanha de vereador? O que você pensa, assim? O que você acha? Eu não acho que ela seja mais fácil. Eu acho que fácil não é o termo certo. Eu acho que no aspecto do pedido de voto, ela é mais fácil. Pedir um voto para deputado estadual ou federal é mais fácil do que pedir voto para vereador, isso eu tenho certeza. A eleição de vereador é a eleição mais sangrada que existe. Todo mundo tem um primo, um amigo, um parente, é uma coisa... Eu digo que o cara que quer votar vereador, ele tem que ter muita coragem, cara. Coragem para descobrir quantos amigos ele não tem, que ele acha que tem, que ele vai descobrir que ele não tem durante a campanha. Porque é realmente uma coisa... Eu admiro muito o cara que vai vereador, tipo, baseado no relacionamento pessoal dele. O cara tem que ter uma coragem violenta, assim, porque a chance desse cara aí, achando que vai fazer 3 mil e fazer 300 é enorme, assim, é um negócio muito difícil. Agora, quando a gente fala de campanha estadual e federal, cara, a gente tem uma barreira, uma cláusula de barreira muito grande. Qual é, na minha perspectiva? O fato de que essas campanhas territorialmente custam muito caro. Ou tu vai ter que ser muito bom no digital, e mesmo assim ter grana para fazer campanha digital, precisa de tráfego, precisa de estrutura, precisa de criação de conteúdo, que não é nada disso é barato mais. Nada disso é barato. Se engana quem fala a campanha digital é barata, não é. Então um bom videomaker é caro, tudo é caro, tudo é caro. Criador de conteúdo, redator, social media, enfim. É caro. Então isso não é barato, né? Vai ter que contratar vocês para organizar, vai ter que ter quem faz a ideia, quem pôs... Nada é barato. Então isso também custa, né? Mas se eu pensar em território, se eu pensar o seguinte, cara, eu quero visitar as 10 maiores cidades do meu estado. Cara, vai custar muita grana. Tu vai ter que ir, tu vai ter que ter alguém que te receba, quem mobilize, quem organize. Então, uma campanha de estado custa muito caro nesse aspecto, território. Tu imagina, eu tô falando aqui, eu tô muito acostumado com o território de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tu imagina o cara vai pra Minas Gerais com 700 cidades, cara. É dinheiro que não acaba mais, é estrutura demais para botar de pé. Então, isso é um corte. Esse é um corte básico, porque assim, o quanto eu preciso para ocupar o território da disputa, eu acho que na campanha estadual e federal é muito dinheiro, então assim, eu não acho que seja uma campanha mais fácil, eu acho que é uma campanha que ela, vamos lá, um cara que faz uma grande campanha de vereador tem tudo para fazer uma grande campanha de deputado federal, sim, se ele for digital. Então acho que todo candidato digital que entrou numa Câmara de Vereador agora, uma votação expressiva, tem tudo para ser candidato a deputado estadual, tudo. Só não vai ser, se, na minha perspectiva, se for burro ou se tiver algum tipo de acordo político para não ser. Porque se o cara mantém o mandato e o mecanismo dele é digital, se eu fiz 5 mil na minha cidade, na região dela, talvez eu fizesse 12, talvez eu fizesse 14. Então, assim, eu tenho muita facilidade. Na minha própria cidade, se eu fiz 5 para vereador, provavelmente eu farei 8 para deputado, 9, 10 talvez. Então, assim, nesse aspecto eu acho que é mais fácil de vereador, no aspecto do pedido de voto. Mas da complexidade da campanha eu acho que é mais difícil. Bacana. E assim, tem uma antepergunta para a gente finalizar aqui, que eu achei muito bacana, para a gente encaminhar para o encerramento. Qual conselho, né, que você, Marcelo, daria para um vereador ou para um político, né, seja ele qual cargo que ele exerça, assim, você daria para ele que quer disputar assim, a parte de 2026? Qual seria o conselho indispensável? Assim? Por exemplo, um vereador que está em mandato, ele tem causa definida, tem pauta definida, sabe o que quer, né? Foi reeleito com uma votação ou foi eleito pela primeira vez. Qual seria o conselho assim, primordial que o Marcelo daria para esse pessoa? Existe uma percepção muito ruim da política, sabe? Existe uma visão extremamente negativa da política. E eu acho que nesse aspecto, o ser vereador mais atrapalha do que ajuda a nível de comunicação. Não ajuda em nada, talvez. O que eu quero dizer mais ou menos é o seguinte: se eu sou um vereador da causa animal, talvez o produto digital seja um homem jovem que faz muito pela causa animal e não um vereador da causa animal, sabe? Eu acho que essa institucionalidade da política,
especialmente para esse voto aéreo, esse voto de internet, esse voto digital, ela tem uma capacidade muito reduzida nessa eleição que vem aí, sabe? Eu não conheço cases brasileiros que tu fale assim, nossa, esse vereador é muito bom, porque ele é um grande líder. Isso não existe, cara, isso não existe, a população não enxerga isso, sabe? A população enxerga o Nicolas Ferreira, o jovem cristão de camiseta preta, bolsonarista que detona o Lula, mas não enxerga a Vossa Excelência, o deputado federal Nicolas Ferreira, não é isso, sabe? Exato. Porque vê um cara que faz isso com muita habilidade, o Cleitinho faz isso com muita habilidade. O cara dentro do Senado é uma coisa, o cara gravando conteúdo é camisa de time, bonezinho de abarreta, e aí não é o senador Cleitinho. Salve, galera! Cleitinho popular, é um cidadão, velho. É o Cleitinho que briga por nós, percebe? É uma coisa muito mais próxima. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, a política, dá para fazer tudo isso sendo político? Dá. Só que a barreira entre o cidadão e você, ela fica muito maior, o muro é muito mais alto. Então, assim, se eu fosse dar uma dica só, valorizem os atributos da personalidade de vocês. Se você é um político que briga pela causa animal, não é um político que briga, é o Marcelo que briga. O político, eu também sou político, mas eu 24 horas por dia brigo pela causa animal, eu tô aqui para brigar com vocês pela causa animal, e o resto é resto. Assim, você é vereador? Não, também sou vereador, brigo aqui pela cidade, uso meu gabinete para melhorar meu atendimento das minhas demandas, mas a dica é essa, o muro para quem é político é muito mais alto. Quando eu falo de me conectar com novas pessoas, de emocionar, como a gente falou ali, é muito emocionante eu ver uma menina jovem que ela briga pelas pautas que ela acredita, que ela defende, que ela fala, ok, é fácil emocionar, é fácil conectar e falar, pô, essa menina faz um trabalho bem legal mesmo, né, cara? Que massa a atitude dela. Se essa menina começar falando, oi, eu sou a vereadora, meu amigo, pra tu fazer essa pessoa acreditar que o que essa moça tá fazendo vem do coração dela, tu vai ter que contar uma história muito bonita, entendeu? Então, assim, pra mim esse muro, a dica é essa. Se for só uma dica, a dica é essa, cara. Tu é o Marcelo, tu não é o vereador Marcelo. Tu não é o senador Cleitinho, tu é o Cleitinho. Tu não é o deputado federal Nicolas Ferreira, eu sou o Nicolas Ferreira, sabe? É um pouco disso. Inclusive, eu sou você pode me chamar até de Nick daqui a pouco, de tão íntimos que nós somos. Eu não sou o deputado federal Nicolas Ferreira, saca? É por aí. Acho que é um pouco mais próximo. Pra gente finalizar, Marcelo, o que você acha mais encantador no trabalho com política? Cara, eu acho que eu gosto de acreditar que a gente consegue mudar a vida das pessoas, velho. Eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que o nosso trabalho feito com ética, de forma correta, de forma equilibrada, ele não só fortalece a democracia, que esse é um papo que eu acho que deveria ser mais falado, assim, né? Acho que não tem democracia sem comunicação política, cara, isso não existe. Não tem democracia sem campanha política, não tem democracia sem a gente ser capaz de dizer o que a gente pensa a nível de comunicação. A hora que um candidato não pode dizer o que ele acha, nós não temos democracia. Então, assim, e nós como profissionais temos que brigar por isso para todos os lados, não tem lado B, lá no lado... Cara, assim, a gente tem visto, e aqui eu não estou falando do Brasil, mas na América Latina a gente tem visto isso muito, sabe, o cerceamento de campanhas, candidatos sendo presos, isso é uma coisa ruim, cara, para todo mundo, isso é ruim para todo mundo, porque questionamento de eleições, a candidata derrotada questiona o resultado, ela fala, cara, tem coisas que foram feitas que foram erradas. Quando ela faz isso, e eu não estou dizendo se ela está certa ou errada, tá? Eu não participei desse processo, só acompanhei a eleição, mas é um desgaste que recai sobre todos nós, é um descrédito do processo eleitoral. Toda vez que a gente descredibiliza esses processos, perde a democracia, nós perdemos também. Então, o que eu acho mais legal do que a gente faz é isso, a gente pode transformar a vida das pessoas em permitir que ideias, que projetos, que causas... A gente fala de comunicação política, a gente está falando de 3 coisas quando fala de comunicação política. A gente está falando de comunicação de governo, certo? Comunicação eleitoralista, comunicação eleitoral, campanhas eleitorais, e estamos falando aqui de ativismo. Ativismo é comunicação política, né? Quando a gente fala de defesa das mulheres, essas defesas de grupos de mulheres, ela é ativismo político. Caso ambiental, o que o Greenpeace faz? Quem faz a comunicação do Greenpeace? Faz comunicação política. Então, assim, a comunicação política, o Compol que está atrás de ti, né, que é a sigla para comunicação política que se usa muito aqui na América Latina, comunicação política é isso. Comunicação que vai falar de gente, falar de onde a gente vive, discutir o espaço público. Eu tive esses dias numa aula na Universidade de Buenos Aires, o professor deu uma classificação animal para isso. Ele falou que a comunicação política só existe porque o conflito existe.
existe comunicação política porque sempre existirão conflitos, e quando os conflitos existirem, para nós discutirmos no campo das ideias, eu preciso de comunicação política. Se nós tivermos briga de boteco, o cara não pega uma cadeira para resolver quem é o presidente, dá uma cadeirada no outro, sabe? Então a gente tem uma função importante, eu gosto de acreditar nessa visão um pouco mais romântica desse processo, e acho que o desafio nosso como profissionais é fazer isso de forma ética, fazer isso de forma horizontal, profissional. Eu, por exemplo, não tenho lado, eu não atendo político de direito, eu atendo qualquer político, desde que ele tenha as regras, que ele trabalhe de jeito ético, e está tudo certo. Entendeu? Dentro da legislação eleitoral, que a lei me obriga a trabalhar e que obriga o candidato a seguir também, cada um seguindo as suas regras, e nós seguimos o jogo. E nesse aspecto, eu acho que é um mercado muito legal por isso. Eu acho que a gente passou muito daquela fase que o marketing político é algo negativo. Cara, o marketing político, de novo, se vocês acharem uma forma melhor de decidir um presidente do que com uma campanha eleitoral para decidir o que a maioria gosta, eu acho que daí a gente pode até pensar, até lá, seguimos assim, porque ainda não inventaram um jeito melhor, né? Das eleições, de maneira geral, se puder analisar o governo federal, as campanhas presidenciáveis, né? E também mais de governador, a gente tem muito essa parte do digital contando com a opinião pública das pessoas do que verdadeiramente essa questão que a gente falou anteriormente sobre a questão de transferência de voto, que seja dos prefeitáveis e etc. Então a gente vê cada vez mais. Vira um jogo muito grande, né? Vira um jogo muito grande, cara. É um jogo muito grande. Tu parte para a opinião de pessoas que tu não alcança na estrutura. A estrutura política alcança uma parte, mas não alcança o Estado inteiro. Eu costumo dizer o seguinte, a gente fala muito de política, estrutura política. A estrutura política é 20% do Estado, 10% do Estado, olha lá. Entendeu? Assim, um Estado muito pequeno, talvez 30%, mas já está falando de 70% que está totalmente fora desse mundo. Que não sabe quem é, que vai olhar para a urna e falar, tem esse aqui, qual que eu voto? Então, e as máquinas não transferem integralmente, né? A máquina do governo transfere 30%, não transfere 30% nunca. Pense em São Paulo, a máquina do governo é grande, só que assim, ela não garante a eleição. Se garantisse, o prefeito, o governador de São Paulo era o Rodrigo Garcia, né? Não era não era o Tarcísio, sabe? Ele ganhou da máquina, tinha o Dória, é isso, não é só a máquina. Existem muitos outros contextos, e quanto maior a cidade, mais difícil fazer isso. Esse é o método do Ricardo Nunes. Quando a gente fala, o Ricardo ganhou por causa da máquina. Pô, peraí, vamos com calma. Se máquina ganhasse, ninguém tinha perdido sucessão. A máquina é importante, é um ingrediente dessa disputa. Agora, não podemos ignorar ela, né? Não podemos achar que isso vem assim. Eu tenho um case aqui de Santa Catarina, que eu trabalhei na primeira campanha, Hélio Costa, deputado federal. Ele faz na pré-eleição 179 mil votos para federal, mais votado da história de Santa Catarina, 118. Na reeleição em 22, ele faz 17 mil votos. Ele perde 90% e não se elege. E depois, na eleição seguinte, ele vai a vereador agora em 24 e faz 170 votos. É um case bizarro, assim, anti-case, né? Negócio. Marcelo, queria te agradecer muito pela sua presença aqui. Você abrilhantou nossa noite de gravação aqui com estratégias digitais e com uma boa prospecção para a eleição de 2026, que é a ideia geral desse projeto. É a gente montar uma espécie de quebra-cabeça onde cada episódio vai ser uma peça para um retrato final do que a gente vai ter por aí em 2026. Então, queria te agradecer muito, relembrar a todo mundo, nossos espectadores, agradecer a audiência e relembrar da importância de você deixar o like aqui. Inscreve aqui, deixa o like, compartilha com seus amigos. Senhoras e senhores, nossas considerações finais, nosso convidado de hoje, Marcelo Natali. Por favor, Marcelo. Pessoal, primeiro uma honra estar aqui com vocês, desejo vida longa para o projeto de vocês. Primeiro, parabenizar vocês por terem enviado o case do Compol. O Compol é um evento que a gente criou em Florianópolis em 2023 e acho que ele já deu um impacto no mercado muito grande, ele transformou o mercado brasileiro em vários aspectos, não só na união da galera do mercado, mas também na troca entre nós. Eu acho que eu estou aqui com vocês por causa disso. Então, eu tenho muita clareza de como ele transformou muitas carreiras aí no marketing político. E ver aí atrás de vocês na televisão ali, que vocês estão no top 30 do Compol, é um motivo de muito orgulho pra gente. A premissa do Compol, que eu tenho o prazer de coordenar esse projeto há 2 anos, ela foi em conhecer o profissional que fazia a campanha de verdade no Brasil. Porque era muito conhecido no Brasil os grandes nomes. Tem um cara que... Beleza, mas assim, aqui nós temos um país com 4 mil municípios. Eu falei, as realidades são diferentes, são muitos Brasis aqui. Nós temos o cara faz campanha na Alemanha, tá? A Alemanha é tipo São Paulo, cara, sabe assim, a gente tem... O nosso país é gigantesco e nós temos muita gente boa, então ter vocês conosco nesse top é um orgulho gigantesco.
Vocês abrilhantaram e honraram a gente com a presença de vocês nesse Top 3, então parabéns por estarem lá. Vocês deixaram muita campanha de capital para fora, deixaram um monte de campanha gigante para fora, então meus parabéns. Parabéns pelo projeto do podcast, que muitos outros profissionais possam vir aqui conversar com vocês. Não tenham dúvida de como é transformador você trazer alguém do mercado aqui para ter um minuto de fala, de mostrar suas ideias. Eu aprendi com vocês hoje, troquei com vocês, a gente aprende todo mundo junto. E nós vamos se encontrar com certeza no Compol Rio também. Aproveito para convidá-los para palestrar lá, para estarem conosco. Nós vamos ter Compol Rio no segundo semestre e para a gente realmente poder botar muita fofoca em dia do marketing político, falar mal de político e tudo que tem de bom com isso. Tá bom? Valeu, pessoal. Senhoras e senhores, encerramos esse segundo episódio com a presença do ilustre amigo Marcelo Natali, um grande profissional daqui do marketing político, que está aqui com a gente, um cara que é idealizador do Compol, um dos maiores eventos de marketing político que reuniu diversos players. Quero agradecer aqui a todos pela expectativa, pela audiência. Obrigado, Gabriel, aqui nosso colega de bancada. E é isso. A gente se vê no próximo episódio.